Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao Emagrecer, o canal onde você encontra conteúdo sobre saúde e emagrecimento. Eu sou o professor, estou aqui todas as terças e quintas-feiras utilizando minhas habilidades de conectar e resumir informações para que elas sejam úteis para o seu processo de emagrecimento. No vídeo de hoje, vamos abordar um tema super importante, os 2 maiores obstáculos no seu processo de emagrecimento. Mas antes da gente começar no assunto de nosso vídeo, eu quero te fazer um convite super especial. Dia 21 de setembro, às 20 horas, vai acontecer o Desafio 21, um evento 100% online e 100% gratuito, onde uma única aula eu vou te mostrar o passo a passo para que você possa eliminar 10 quilos em 21 dias, sem dieta, sem passar fome, sem remédios, sem cirurgias, de uma forma 100% natural e 100% saudável. Se você quer participar desse evento, conquistar um resultado, assim como esse que você está vendo aí na tela, se inscreva no link que está logo aqui abaixo. Você será redirecionado para uma página de inscrição, onde você deverá colocar seu melhor e-mail e pronto. Você já está apto a participar do Desafio 21. Te espero lá! Bom, vamos entrar então no assunto do nosso vídeo de hoje, os 2 maiores obstáculos que impedem o seu emagrecimento. Na minha opinião, são 2, a educação alimentar e a saúde emocional. Aqui eu quero já adiantar para você que eu vou mais além do que o senso comum. Quero trazer detalhes que estão profundamente associados à educação alimentar e à saúde emocional e como isso pode interferir no seu processo de emagrecimento. No caso da educação alimentar, a gente vai muito mais além do que simplesmente falar é ideal você comer aquilo que faz bem e evitar aquilo que faz mal. A gente vai entender os detalhes por trás de tudo isso. E na saúde emocional, a gente vai, inclusive, aqui entender que a sua mente, ela atribui ao excesso de peso uma função de sobrevivência. Isso significa que o seu excesso de peso, para sua mente, ele não é um vilão para a sua vida, ele acaba se tornando um aliado de sobrevivência para a sua vida. A gente vai entender com mais detalhes isso e, sobretudo, esse é um grande obstáculo no processo de emagrecimento. E aí, vamos começar? Bom, falando então sobre a educação alimentar, normalmente a gente fala sobre educação alimentar sempre com aquelas respostas. A gente precisa comer o que é mais saudável, evitar aquilo que faz mal, né? Mas fica só nessa superficialidade esse assunto, infelizmente. Mas o que de fato na educação alimentar contribui negativamente para o seu processo de emagrecimento? E por que contribui negativamente para o seu processo de emagrecimento? Dentro de uma educação alimentar, é importante a gente entender minimamente o que os itens alimentares que a gente escolhe para as nossas refeições causam no nosso organismo. A consciência disso, o conhecimento sobre isso, já vai te dar um passo além no seu processo de emagrecimento. E qual é a grande questão aqui então? Os alimentos normalmente utilizados nas refeições comuns do dia a dia da maioria das pessoas são alimentos hiperestimulantes. O que isso significa? Significa que aquele alimento que você está colocando dentro do seu corpo, ele está causando um hiperestímulo no seu organismo, produzindo acima dos níveis normais de uma substância chamada dopamina. Essa substância ela está associada ao comportamento. E ao longo do tempo que você vai aumentando a quantidade de hiperestimulantes, ou seja, de alimentos hiperestimulantes, cada vez mais essa substância ela é produzida no seu corpo. Naturalmente, ao longo do tempo, o seu corpo acaba gerando mais receptores dessa molécula, visto que a oferta está maior, então o seu organismo ele começa a produzir mais receptores dessa molécula, para que você sinta aquela sensação que você sente quando vai no fast food, quando você come um bolo, quando você come vários carboidratos, batatas fritas, enfim, alimentos processados, ultraprocessados. Todos esses alimentos eles são hiperestimulantes. Para que você sinta novamente aquela sensação, o sistema ele aumenta a produção de receptores dessa substância chamada dopamina. E qual a grande consequência disso? Qual o grande problema disso? Conforme o seu corpo ele vai aumentando a quantidade de receptores para poder dar conta da quantidade de oferta de dopamina, você vai desenvolvendo uma compulsão alimentar. Então, esses itens hiperestimulantes, eles estão intimamente associados à compulsão alimentar, visto que quanto mais você come, mais você quer. Fala aí para mim se você consegue comer apenas um pãozinho, fala aí se você consegue comer apenas um bolinho, apenas um chocolatezinho,
um wafer? Fala se você realmente consegue fazer isso. É quase que impossível você conseguir ficar em um único só. E às vezes você se cobra, ou as pessoas até apontam o dedo para você. Ah, mas você come lanche demais, come chocolates demais, mas pouco sabe que, na verdade, é algo mais profundo em relação a isso. Acaba te julgando desnecessariamente, né? Esses alimentos hiperestimulantes, eles de fato roubam sua capacidade de poder escolher alimentos mais saudáveis, porque os alimentos mais saudáveis, eles não são hiperestimulantes. Se eles não são hiperestimulantes, não vai ser atrativo para você naturalmente. Às vezes você nem sabe porque você não gosta de um alimento mais saudável. Você só dá essa resposta: ah, mas não é tão saboroso, não é tão gostoso. Não é tão saboroso, não é tão gostoso, porque o seu paladar, o seu sistema, ele está literalmente viciado em alimentos hiperestimulantes. Esse é o grande problema de você fazer uma má escolha para suas refeições. A grande consequência disso é o desenvolvimento da compulsão alimentar, visto que cada vez mais você tem esses alimentos hiperestimulantes dentro da sua refeição, mais você vai precisar tê-lo, mais você vai precisar consumi-lo. E isso vai aumentando os seus receptores de dopamina e para que você sinta sempre aquela sensação. Para você sentir aquela sensação, tem que ser uma quantidade sempre maior do que anteriormente. Então, é muito mais além, percebe que é muito mais além do que a gente falar simplesmente, o que faz mal. Mas por que faz mal? Faz mal porque contribui para a sua compulsão alimentar, contribui para você não conseguir se controlar quando você está passando no supermercado e evitar esses alimentos que você sabe que não vai te trazer nutrição, só vai te saciar um desejo que cada vez mais esse desejo vai ficar aí à tona e você vai conectar isso com várias coisas na sua vida. Tudo está conectado. Então, se você está triste, você vai comer um docinho. Você está feliz? Você vai comer um sorvete, você vai comer um bolo. Você está frustrado? Você vai comer. Você está deprimido? Você vai comer. Você quer comer? Você vai comer. Você quer fazer tudo? Você quer comer. Por quê? Porque a todo tempo esses alimentos hiperestimulantes, eles estão aí te alfinetando para que você sempre busque esses alimentos, busque sempre esse comportamento. Aqui é importante a gente dizer que o emagrecimento, ele depende de um comportamento, ele depende de hábitos alimentares. Não só alimentares, mas hábitos saudáveis como um todo. É um processo. Não existe emagrecimento milagroso. Não existe uma solução, uma alternativa onde você vai passar por um processo de emagrecimento de uma forma mágica. Existem procedimentos que, inclusive, são altamente prejudiciais para o seu corpo. Então é importante a gente entender, galera, que para que você tenha de verdade um emagrecimento, busque o processo, busque aproveitar esse processo. E sim, tem como esse processo ser leve, ser saudável, ser tranquilo, ser gostoso, ser saboroso. Inclusive, só para mencionar aqui, a dopamina, para que você fique desviciado em dopamina, basta apenas 24 horas para que você possa se desvencilhar da dopamina, dessa produção enorme de dopamina, e você restabelecer o seu estado de buscar outros itens alimentares, principalmente para te dar essa euforia inteira, né? Inclusive até está associado com ansiedade. Você está tão ansioso, ansiosa, né, nas coisas que você faz no seu dia a dia e pouco você atribui isso ao que você come. Então, é muito importante a gente entender que tudo está conectado, que o emagrecimento é um processo e que educação alimentar é muito mais além do que simplesmente você evitar o que faz mal e comer aquilo que faz bem. É você entender com clareza o porquê aquilo faz mal, porque é uma grande armadilha. Quanto mais você busca esses alimentos, mais você vai estar imerso dentro dessa grande armadilha, dentro dessa grande prisão, dentro de toda essa questão da compulsão alimentar. Vai ficar cada vez mais difícil você conseguir emagrecer. Às vezes fica frustrada, fica com baixa autoestima, porque você não consegue emagrecer, ou porque você não consegue atingir o objetivo que você se propôs a fazer. Não só no emagrecimento, mas em tudo na sua vida. Através desses alimentos, vai te trazendo muitos hiperestímulos, você acaba tendo que sempre buscar várias tarefas que te promovem esse hiperestímulo. E você não vai encontrar à torta à direita experiências eufóricas dessa forma. Então você vai começando a ficar um pouco mais deprimido, com falta de energia. E a raiz onde está? Nos itens alimentares. Por isso é muito importante uma reeducação alimentar. É importante você mudar seus hábitos alimentares, buscar mais alimentos saudáveis, como frutas, legumes, brotos germinados, sementes, fermentados, porque todos esses alimentos, primeiro, eles vão te oferecer uma nutrição
alta, com menor esforço assimilativo. Seu corpo não vai precisar gastar tanta energia para poder obter energia daquele alimento, obter a nutrição daquele alimento. E outro ponto super importante que conecta com o que a gente está falando aqui, eles não são hiperestimulantes. Eles vão causar esse hiperestímulo no seu corpo. Ele não vai te causar um vício alimentar. Sobre isso, inclusive, no cardzinho aqui, eu falo sobre vícios alimentares. Eu destrincho um artigo no qual ele mostra o efeito de alimentos ultraprocessados, que junta gordura e açúcar, qual é o efeito disso no nosso cérebro. E justamente traz essa elucidação sobre a compulsão alimentar. Depois que você assistir esse vídeo aqui, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui do cardzinho, que vai dar um grande complemento para esse conteúdo que eu acabei de apresentar para você, ok? O segundo obstáculo, a saúde emocional. Muito se fala sobre a saúde emocional de uma forma também muito superficial, infelizmente, assim como a educação alimentar. Sendo que a saúde emocional, na minha opinião, é o principal obstáculo que impede você de conquistar o seu emagrecimento. E eu não estou falando aqui só de falta de motivação, ou de falta de coragem, ou de falta de incentivo próprio, ou até mesmo preguiça. Na verdade, é o que está por trás de tudo isso. É o motivo no qual você se sente desmotivada, se sente com falta de incentivo próprio, se sente com preguiça, ou já começa a negar qualquer alternativa para que você possa emagrecer, ou até tenta, mas não tem consistência, não leva a sério aquele processo. O que eu quero trazer aqui para vocês é o que está por trás de tudo isso. É muito mais além do que esse senso comum, simplesmente apontar o dedo para você e falar, mas também você não faz nada para poder emagrecer? É muito fácil as pessoas apontar o dedo para você, né? E falar que você não consegue emagrecer porque você continua comendo docinho, porque você continua indo no fast food, alimentos ultraprocessados e tal, não busca uma alimentação mais saudável. É muito fácil apontar o dedo, né? Mas ninguém vem aqui e fala para você que eu entendo o que você está passando. E muitas vezes você nem sabe por que você busca isso. E muitas vezes você nem sabe o porquê isso é mais atrativo para você. É o que eu quero trazer aqui nesse vídeo. Eu não quero apontar o dedo para você. Eu quero te explicar o porquê isso acontece e, sobretudo, como você pode resolver isso. Então, sobre a saúde emocional, a grande questão por trás da saúde emocional é que a nossa mente, por falta de opção, ela escolhe o excesso de peso para atribuir uma função de sobrevivência. Essa função de sobrevivência está associada a 3 necessidades: a necessidade de proteção, a necessidade de destaque e a necessidade de força. Então, no seu dia a dia, muitas vezes você precisa ser forte. Você precisa dar conta das tarefas do seu dia a dia. Fica tudo nas suas costas. Você precisa ali ser sempre forte para poder lidar com aqueles obstáculos. E por isso, sua mente entende que, poxa, você precisa ser forte para lidar com os seus desafios. Então, vamos aumentar aqui o volume para que a gente demonstre para o ambiente que somos fortes. Porque se você não for forte, muitas vezes aquele ambiente te rejeita, muitas vezes aquele ambiente te deixa de lado, muitas vezes aquele ambiente te julga. Então você tem que ser forte, você tem que se mostrar forte, mostrar que dá conta do recado. E para isso, a mente então entende que aumentar o volume do seu corpo é necessário para aquela situação, para que você sobreviva naquele ambiente onde você está e nas relações que você acredita ser importantes. Então, a grande questão por trás da saúde emocional relacionada ao excesso de peso, que a nossa mente, ela, por falta de opção, ela encontra no excesso de peso uma função de sobrevivência associada a essas 3 necessidades que eu mencionei. No caso de uma proteção, por exemplo, esse é um caso até um pouco mais profundo, acontece normalmente com as mulheres, onde elas passam por um processo de violentação doméstica lá na primeira infância, muitas vezes agressões sexuais e tudo isso, e ela acaba aumentando o volume para se proteger de uma situação como essa. Olha que grave isso, né, galera? E muitas vezes a pessoa ela não sabe disso, tá? Ela não faz essa correlação. Muitas vezes ela nem sabe que isso existe. É que a nossa mente, ela tem todo um processo de desenvolvimento, que inclusive eu falo sobre esse processo de desenvolvimento num cardzinho, num outro vídeo aqui. Também é muito interessante você ver depois que terminar esse vídeo, para que você possa fazer um complemento bem legal, bem bacana sobre todo esse conhecimento que eu estou te passando agora. Então, quando a mente ela atribui essa função do excesso de peso a uma dessas necessidades, fica extremamente difícil você conseguir esse resultado de emagrecimento.
fica difícil você ter motivação, fica difícil você buscar algo para emagrecer, porque na tabela de prioridade entre o desejo de emagrecer e a necessidade do seu excesso de peso estar na posição que ele está, a nossa mente sempre vai escolher a necessidade, porque a necessidade vem sempre antes do desejo. Você quer emagrecer, você tem aquele desejo, mas o excesso de peso exerce uma função de sobrevivência na sua vida. Então você tem uma necessidade de estar acima do peso. Olha só que profundo é isso. Você tem uma necessidade de manter todo aquele volume corporal. E se você não conseguir resolver essa questão, se você não conseguir atribuir a essa necessidade de proteção, de destaque ou de força para uma outra coisa, para um outro setor da sua vida, o excesso de peso vai continuar cumprindo esse papel. Porque no momento foi a única coisa que a mente conseguiu escolher para que ela possa garantir que uma ou mais dessas 3 necessidades esteja na sua vida. Porque a nossa vida parece redundante, mas ela deseja viver, deseja se desenvolver no ambiente onde ela está. E essas 3 necessidades, elas sempre estarão presentes na nossa vida. A grande questão é, a sua mente, ela encontrou no excesso de peso uma ou mais dessas 3 funções. Tá? Por isso que se torna muito difícil você conseguir emagrecer de uma forma definitiva. Mas como a gente pode resolver tudo isso, né? No início do vídeo, eu te fiz um convite no Desafio 21, um evento 100% online e 100% gratuito, onde eu vou te mostrar o passo a passo para que você possa eliminar 10 quilos em 21 dias, sem dieta, sem passar fome, sem atividades físicas intensas, sem cirurgias, de uma forma 100% saudável e 100% natural. Nessa aula, eu vou abordar com mais profundidade esses 2 obstáculos que eu acabei de mencionar. Vou te mostrar a importância de uma reeducação alimentar e como você pode fazer uma reeducação alimentar com qualidade, com um processo leve, tranquilo, sem dor, sem sacrifício e, sobretudo, entender como você pode reverter esse quadro da saúde emocional, reverter essa função do excesso de peso. Como eu disse anteriormente, é muito importante entendermos essa função de excesso de peso e, sobretudo, como a gente pode transferir essa função para uma outra esfera da nossa vida e, assim, o caminho fique livre para você conquistar esse resultado, ok? Então, se você não está inscrito ainda aqui no canal, se inscreva. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei. Deixa aqui nos comentários o que você achou sobre tudo isso, inclusive quais são os seus maiores obstáculos na hora de emagrecer. Eu vou dar uma olhada nesses comentários para poder criar conteúdos e ajudá-los cada vez mais nesse processo de emagrecimento. Se você não está inscrito ainda no Desafio 21, clique no link aqui da descrição desse vídeo para que você faça sua inscrição gratuita e entenda com mais profundidade como você pode ter uma reeducação alimentar interessante, de uma forma leve, de uma forma tranquila, de uma forma prazerosa, sem sacrifícios no processo e também como você consegue ter esse apoio, esse suporte emocional dentro desse processo que é muito importante. Então espero vocês no Desafio 21, fiquem todos na paz, eu sou o professor e até uma próxima oportunidade.